Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a Guerra das Malvinas. E para conversar sobre esse tema, convidamos o professor da Rede Municipal de Campinas e doutorando pela Unicamp, Breno de Souza Jus. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esse discurso que você acabou de ouvir foi proferido no dia 10 de abril de 1982 pelo presidente de fato da Argentina, General Leopoldo Galtieri. Diante de uma praça de maio lotada por uma multidão eufórica com o suposto gesto heróico que culminou na invasão argentina às Ilhas Malvinas, Galtieri afirmou em tom desafiador: "Se querem vir, que venham, vai ter guerra." A multidão foi ao delírio com a ameaça dirigida à Inglaterra, uma das maiores potências militares do planeta. A manifestação fora convocada para apoiar a ação bélica que deu início à chamada Guerra das Malvinas, ou Falklands War. Na ocasião, destacavam-se a profusão de bandeiras argentinas, cartazes de organizações político-partidárias, como a Confederação Geral do Trabalho, e a entonação da Marcha Peronista, imediatamente silenciada pela transmissão oficial do evento. Palavras de ordem como "o povo unido jamais será vencido" se seguiram ao discurso do general Galtieri. Este exaltava a união nacional, a defesa da soberania argentina e a solidariedade de outras nações americanas em relação à causa defendida pelos argentinos. Do balcão da Casa Rosada, afirmou: "Aqui estão reunidos operários, empresários e intelectuais, todos os segmentos da vida nacional em união nacional em busca do bem-estar do país e de sua dignidade." Curiosamente, em determinado momento do seu discurso, Galtieri saudou a multidão com o punho fechado e o braço direito estendido. Nesse momento, foi advertido por um colaborador que disse: "Com o punho fechado não, hein?" Talvez tal advertência estivesse ligada ao fato de o gesto em questão ter pouca relação com os militares. O punho fechado lembra muito mais o comunismo, a luta antifascista espanhola ou mesmo o movimento Black Power dos negros nos Estados Unidos. Galtieri fazia parte da junta militar que governava a Argentina desde o golpe de 1976, que instaurou a ditadura do auto-intitulado Processo de Reorganização Nacional. As críticas ao regime ditatorial cresciam dia após dia, alavancadas por organizações da sociedade civil que apontavam desaparecimentos forçados e crimes de lesa humanidade na Argentina. O ditador se aproveitou da passageira popularidade gerada pelo início da guerra para exaltar a união nacional resultante da defesa da soberania argentina e, assim,
desviar a atenção em relação aos graves problemas internos vividos no país. De qualquer forma, a euforia em torno das Malvinas durou bem pouco tempo. A guerra, iniciada em 2 de abril de 1982, terminou pouco mais de 2 meses depois, em 14 de junho daquele mesmo ano. O conflito com a Grã-Bretanha resultou na morte de 649 soldados argentinos, 255 britânicos e 3 civis habitantes das ilhas. No dia da capitulação argentina, a primeira-ministra Margaret Thatcher discursou ao parlamento inglês, dizendo as seguintes palavras: After successful attacks last night, General Moore decided to press forward. The Argentinians retreated. Depois de um ataque vitorioso ontem à noite, o general Moore decidiu avançar mais. Os argentinos se retiraram. Nossas forças chegaram aos subúrbios de Porto Stanley. Numerosas forças argentinas depuseram as armas. Bandeiras brancas foram vistas em Porto Stanley. Our troops have been ordered not to fire except in self-defense. Nossas tropas têm ordem para não atirar, a não ser em defesa própria. Há conversações nesse momento entre o general Menendez e o nosso vice-comandante, brigadeiro Waters, para a rendição das forças argentinas nas Malvinas Ocidentais e Orientais. A derrota argentina nas Malvinas contribuiu para aumentar o desprestígio da ditadura militar e acelerou seu fim, que ocorreu pouco mais de um ano depois. Em 1986, o general Leopoldo Galtieri foi condenado a 12 anos de prisão pelo conflito com a Inglaterra. Em fevereiro de 2013, foi realizado um plebiscito para decidir o futuro do arquipélago. Na ocasião, 99,8% de seus habitantes optaram pela permanência do território ultramarino associado ao Reino Unido. O governo argentino alegou que a votação era ilegal, sob argumento de que a população das Malvinas teria sido implantada pelos ingleses mais de um século antes. Com efeito, em 1833, a Grã-Bretanha ocupou militarmente o arquipélago das Malvinas e o batizou de Falkland Islands. Teve início, então, um processo de colonização daquelas ilhas, que incentivou a vinda de colonos europeus, sobretudo ingleses, para aquela localidade. A Guerra de 1982 integra uma longa história de disputas pela soberania do arquipélago das Malvinas, cujas origens remontam ao período colonial e da qual fizeram parte espanhóis, franceses, ingleses e britânicos. A própria escolha pelos nomes Malvinas ou Falklands revela uma disputa semântica que remete a velhas contendas e orgulhos nacionais em conflito. Batizadas inicialmente como Malvinas ou Îles Malouines pelos franceses do século XVIII, elas passaram a ser chamadas de Falklands pelos ingleses com a ocupação a partir de 1833. Mesmo terminada a Guerra das Malvinas em 1982, o desfecho desse conflito histórico envolvendo a Argentina e Inglaterra continua sem solução. Pelo menos para parte considerável da opinião pública e para a elite governante da Argentina, que continua obcecada pela recuperação do arquipélago. Na ocasião do plebiscito que decidiu pela permanência das Malvinas com os ingleses, por exemplo, a embaixada argentina na Grã-Bretanha escreveu: "Respeitamos sua identidade, respeitamos que queiram seguir sendo britânicos, mas o território que habitam não é britânico." Governos argentinos do período pós-ditadura fizeram inúmeros esforços diplomáticos para reaver a questão das Malvinas. Chegaram inclusive a esboçar políticas de aproximação em relação aos habitantes das ilhas, apelidados de Kelpers, aqueles que comem algas. No ano de 2002, foi aprovada uma lei que instituiu o dia 2 de abril, data da invasão argentina às Malvinas, como feriado nacional. Os historiadores Vicente Palermo e Marcos Novaro contaram que,
Em resposta a essa lei, um Kepler fez uma declaração que é reveladora das desconfianças e ressentimentos mútuos existentes entre os dois lados dessa disputa histórica. Esse Kepler disse: "Agora podemos ver claramente o que nos separa. Os argentinos festejam o 2 de abril. Nós celebramos o 14 de junho, quando terminou a guerra." Sinônimo de guerra para alguns e causa sagrada para outros, as Malvinas ocupam um lugar particular no imaginário de uma Argentina que se pensa como país atlântico. Abordar este tema é falar de uma história de idas e vindas que atravessa distintas temporalidades e que permanece como um mito para os argentinos. Uma espécie de Alsácia-Lorena sempre presente, como lembrou o historiador francês Pierre Razou. No entanto, para não recairmos nas armadilhas da história pátria, é preciso converter a afirmação em indagação. As Malvinas são argentinas? Ou, ao contrário, as Malvinas não são argentinas? Para tratar da complexidade desse assunto, as origens, antecedentes, causas e desdobramentos do conflito das Malvinas, temos prazer em receber Breno de Souza Jus, doutorando em História pela Unicamp e professor da Rede Municipal de Educação de Campinas. Antes, porém, vamos com o Caio, que traz a dica da hora desta semana. A dica da hora de hoje é o álbum Yendo de la Cama al Living, do músico argentino Charly Garcia. Esse é o primeiro disco solo do Charly Garcia. Foi gravado apenas alguns meses depois do fim da Guerra das Malvinas. Na verdade, o Charly já tinha uma carreira muito longa. Ele tinha integrado as bandas Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros e o Serú Girán, e estava nessa época fazendo uma transição para uma carreira solo que ia ser de muito sucesso. O rock, de forma geral, foi muito impactado pelo conflito das Malvinas. Antes da guerra, o rock nacional, o rock argentino, tinha permanecido recluso a espaços mais marginais de circulação e tinha sofrido também com a censura da ditadura. Mas a partir do confronto com a Inglaterra, o gênero experimentou um boom, graças à proibição de canções em inglês. Os militares tentaram também utilizar o repertório do rock para atrair o apoio da juventude à guerra, mas esse tiro acabou saindo pela culatra. Os músicos argentinos acabaram aproveitando o espaço concedido pela ditadura para resistir e expressar sua oposição ao discurso dos militares. E esse foi justamente o caso do Charly Garcia, que fez do rock uma trincheira de rebeldia e indignação. As canções do Charly, sempre muito satíricas, eram uma maneira de burlar a censura do período. E talvez o maior exemplo disso seja a canção No Bombardeio em Buenos Aires, que satiriza a teatralização da guerra feita pelos militares. A música traz também uma sensação de irrealidade, de um conflito que parecia ao mesmo tempo perto e distante dos argentinos. Na letra da música, o roqueiro deixa de lado o tom de euforia nacionalista do discurso oficial. A guerra é apresentada com assombro e desgosto, como uma experiência limite vivida pela Argentina. Essa foi a primeira música composta sobre a Guerra das Malvinas, e olha que muita música foi feita sobre a guerra, tanto na Argentina como na Inglaterra. Esse disco do Charly Garcia, junto com outras canções, como Solo Le Pido a Dios, do León Gieco, são registros sonoros muito simbólicos deste momento histórico que ainda não foi passado a limpo pela Argentina. Então é isso, o disco Yendo de la Cama Living é nossa dica de hoje e ele pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar então mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber o professor Breno Souza Jus, que é professor da Rede Municipal de Campinas e doutorando pela Unicamp. E a gente vai conversar hoje sobre as Malvinas. E a Priscila vai iniciar com a primeira questão. Seja bem-vindo, Breno. Bem-vindo, Breno. É um imenso prazer conversar contigo sobre esse tema tão fascinante que é a Guerra das Malvinas. E a primeira pergunta que eu queria te fazer
diz respeito às origens, né, aos antecedentes desse conflito. Porque, assim, né, quando a Guerra das Malvinas começou em 1982, o mundo, né, que vivia ainda sob a ordem da Guerra Fria e que esperava conflitos de outras áreas do globo, como o próprio Oriente Médio, foi pego de surpresa, certo? Ninguém esperava, né, que dois países, como era o caso da Argentina e da Inglaterra, que, num certo sentido, eles estavam posicionados na mesma trincheira da chamada luta anticomunista, fossem entrar no conflito armado. No entanto, né, se a gente remontar as origens desse conflito, a gente percebe que as disputas que envolveram, né, Inglaterra de um lado e a Argentina do outro, têm as suas origens em orgulhos nacionais e conflitos que são muito antigos. Então, eu gostaria de te perguntar como é que a gente pode entender essa rivalidade entre a Argentina de um lado e a Inglaterra do outro ao longo do tempo. Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês. E esses antecedentes, né, eles retomam as invasões britânicas lá no século XIX, 1806, 1807, quando a Inglaterra tentou ocupar, né, Buenos Aires, sem sucesso. E naquele contexto que as províncias do Prata estavam passando ali pelo seu processo de independência, a Inglaterra vai aproveitar disso para, em 1833, invadir, né, as Ilhas Malvinas. Então, você tem disputas territoriais aí pela soberania, né, de algumas regiões no Atlântico Sul desde o século XIX, envolvendo a Argentina de um lado e a Grã-Bretanha do outro. Curiosamente, apesar de ter essa rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra, a Argentina também tem uma relação de longa data, né, com colonos ingleses, com migrantes ingleses, que também vai se aprofundar no século XIX. Primeiro na construção, né, das linhas de trem na Argentina, que vai ser construída com muitos colonos ingleses, com participação de companhias britânicas, e também com a formação de muitas propriedades rurais na região dos Pampas e na região patagônica por colonos ingleses, né? Então você tem essa estrutura de desenvolvimento do Estado argentino no século XIX também atravessada, né, pela migração inglesa e pelas relações com os britânicos. A gente tem que lembrar também a importância dos bancos britânicos, né, como investidores na Argentina no século XIX. Então você tem essa relação que ela é conturbada, porque de um lado existe o imperialismo britânico, que tentou ocupar Buenos Aires, que ocupou as Ilhas Malvinas em 1833, mas você tem também toda uma relação, não só com o Estado da Inglaterra, mas também com a sua população, a sua cultura, que vai ser muito mais próxima, cordial. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, a importância que o futebol tem na Argentina, um esporte de origem inglesa, e não é o único esporte, né, inglês que tem um papel grande na construção da identidade argentina. Se a gente pensar o polo, o rugby, também são esportes muito valorizados na Argentina, né? E no caso do polo, inclusive, valorizado na constituição de ideias de masculinidade. Basta lembrar também que o importante escritor argentino, né, o Jorge Luis Borges, ele tinha, por parte da família paterna dele, descendência inglesa. A família tinha descendência também portuguesa e espanhola, mas descendência inglesa. E na casa dele tinha essa cultura bilíngue, né? Falava-se o castelhano e o inglês. Só para a gente pensar que um dos maiores, mais importantes escritores argentinos tem esse trânsito muito grande pela cultura inglesa, né? Inclusive foi professor de literatura inglesa. Então, a gente consegue notar ao longo da história argentina, no século XIX e XX, essa relação ambígua, né? Meio de amor e ódio com a Inglaterra. Que por um lado é imperialismo, é visto como o poder econômico, que ora é visto como usurpador, e, por outro lado, é muitas vezes visto como aquele que está ajudando no desenvolvimento, ou aquela cultura que ajudou a formar grande parte também de uma intelectualidade argentina. Só para fechar nesse ponto de pensar essas influências culturais, né, um importante jornal inglês, que era o Buenos Aires Herald, que existiu até 2017, né, e que era publicado em inglês lá em Buenos Aires, ele foi o primeiro jornal a denunciar, né, os crimes da ditadura argentina. E ele fazia isso sem temor da censura. Mais um exemplo, né, dessa relação que é bem ambígua. Ora tem uma proximidade e ora tem esse papel de ver o inglês como o inimigo, o pirata, né? Eles falam muito isso, né? O inglês é o pirata, é o usurpador, porque representa o império. Um pouco do que a gente tem, né, no mundo ocidental hoje, da visão dos Estados Unidos, acho que é o papel que a Inglaterra ocupa no imaginário argentino. Bom, se a gente pensar agora a questão mais pontual dessa relação que você mostrou, né, que ela é conturbada e ela é meio que cheia de nuances sobre os ingleses e argentinos, como que estava ali, no momento em que a guerra vai ser deflagrada, os interesses de ambos os países? A gente está falando da Argentina em meio a uma ditadura militar
e a Inglaterra com o governo Thatcher. E como que eles vão lidar com a questão das Malvinas ou das Falklands? Qual que é a importância dessas ilhas para os dois países e principalmente como que eles argumentam sobre a legitimidade da posse dessas ilhas? Porque ambos se veem como legítimos donos, proprietários desse território. Nessa questão da importância das ilhas, né, a literatura em geral sobre as Malvinas e Falklands vai ressaltar muito tanto a importância geopolítica, né, é um ponto militar bem estratégico no Atlântico Sul, tem uma proximidade com o continente antártico também, o que torna interessante para qualquer um dos dois países reivindicar, em algum momento futuro também, questões envolvendo o continente antártico. É uma zona de pesca muito importante, né, isso daí desde o século XIX, na verdade até desde o século XVIII. Essa questão da pesca traz um interesse econômico, né? Que se era o que pesava mais, quando chega no século XX, eles vão vendo que tem importantes reservas de petróleo também. Não é uma coisa muito explorada pela dificuldade de acesso, né? Águas geladas, profundas, é um território visto também como muito inóspito, mas é visto como uma reserva de muitas riquezas que podem ser exploradas economicamente, para além dessa questão da localização estratégica. Então, esse é um argumento que vai aparecer de ambos os lados. No momento do conflito, por parte da Inglaterra, a Inglaterra não dava muita importância assim, para as Falklands, né? Tinha população lá, implantada há quase 150 anos, mas era uma população que, inclusive, não tinha direitos plenos como cidadãos ingleses, era visto como uma povoação de pescadores, um lugar bastante precário do ponto de vista de estrutura, né? Não tinha hospital, e mesmo militarmente pouco protegido, né? Você não tinha um destacamento. Até por isso, quando você tem a invasão em 2 de abril de 1982, né, a operação militar por parte das Forças Armadas Argentinas, a gente percebe que rapidamente eles tomam a capital, porque você tinha pouca defesa militar inglesa. Então a Inglaterra não valorizava tanto assim esse território, bem distante da sua capital, de Londres, e até um pouco esquecido naquele momento. Por parte da Argentina, a gente vai ter um interesse que não era recente. Pelo contrário, desde os anos 50, você tem, por parte principalmente da Marinha Argentina, um interesse de recuperar as ilhas. E isso vai aparecer de diferentes maneiras. A gente vai ter nos anos 60 a reivindicação argentina perante a ONU. No imaginário argentino, a gente vai ter as Malvinas também aparecendo muitas vezes como forma de discutir questões da política interna, seja a favor ou contra o peronismo, a favor ou contra as distintas ditaduras que a Argentina viveu após, né, o primeiro governo do Perón ou após o segundo. E esse papel que a Marinha tinha de demandar a recuperação das ilhas, ele vai se consolidar mais fortemente quando o Leopoldo Galtieri chega ao poder. O comandante da Marinha, que era o Jorge Anaya, ele faz um acordo com o Galtieri de que ele apoiaria o Galtieri à presidência, dentro ali do círculo militar, né? E em troca, o Galtieri garantiria para ele essa operação de recuperação das ilhas. Então você tem aí uma operação que ela está sendo já planejada alguns anos antes e que ela vai ser deflagrada um pouco antes do aniversário de 150 anos, né, de ocupação das ilhas pelos britânicos. Existe no senso comum uma certa fala de que, se passados 150 anos, a reivindicação argentina perderia valor na jurisprudência internacional e que criar algum tipo de fato que consolidasse a legitimidade argentina era importante. Então tem um pouco disso no imaginário. Do ponto de vista dos argumentos, né, eles vão ter uma trajetória um pouco parecida, porque vai se disputar quem que avistou primeiro as ilhas, quem que ocupou primeiro as ilhas. Então, da parte da Inglaterra, a Inglaterra vai falar que o primeiro registro das ilhas foi feito em 1592 por um navio britânico, e que em 1690 o capitão britânico John Strong desembarcou lá, ou seja, foi o primeiro a pisar nas ilhas, e estabeleceu ali uma pequena povoação, e aí, né, exerceu ali uma primeira soberania sobre o território. O argumento principal que a Inglaterra vai usar é o fato deles exercerem uma soberania de fato desde 1833. É uma soberania contínua e tem uma população na ilha por gerações. Mesmo sendo uma população implantada, a Inglaterra ela vai se escudar muito nessa questão da população nas ilhas, né, e essa população de origem majoritariamente britânica. Mesmo que isso não seja reconhecido pela ONU, né? A ONU fala que uma coisa é autodeterminação, o direito a uma soberania por uma população autóctone, o que não é o caso. Mas a Inglaterra ela vai seguir, então, por esse caminho, né? Ter avistado as ilhas, ter pisado nas ilhas, e o fato de ter uma população que está lá há bastante tempo.
A Argentina, né, eles sempre constituem o caso das Malvinas como a questão dos argumentos históricos, geográficos e jurídicos que garantem, né, a legitimidade da reivindicação argentina, e eles vão colocar que o primeiro a avistar as ilhas não foi, né, esse navio britânico lá no final do 16, mas foi no começo do 16, Fernão de Magalhães, em 1520, né, que teria passado pela região e feito o primeiro relato sobre aquele território. É tudo um pouco incerto, porque muitas vezes esses relatos não se sabe se está falando dessa ilha ou de outra, né, tem um pouco desse debate na bibliografia sobre o tema. Do lado argentino, eles vão defender que os primeiros a pisarem na ilha, inclusive, foram navegantes marinheiros portugueses que estavam ali na embarcação do Fernão de Magalhães, já no século XVI. Vão reforçar o fato de que mesmo a Inglaterra tendo ocupado, né, em 1690 as ilhas, um tempo depois, em 1770, a Espanha vai mandar uma expedição militar para expulsar os britânicos de lá. E nesse momento, no século XVII, a gente vai ter também uma ocupação por franceses das ilhas. No início do século XIX, uma embarcação americana vai fazer um ataque, né, às ilhas. Então você tem essas diferentes nacionalidades que estão navegando ali pela região, entrando nesse território, ocupando, mas de modo geral a disputa pela legitimidade do território fica, né, concentrada entre Inglaterra e Argentina, até pela história posterior, né, até pela história que a gente tem a partir do século XIX. E os argentinos, eles vão usar, para além de todo esse argumento histórico, o argumento geográfico. Bom, as Ilhas Malvinas estão na plataforma continental da Argentina, então elas fazem parte, né, do território natural, assim, eles vão colocar argentino, como uma contiguidade. E vão acrescentar isso às questões jurídicas. O fato do Tratado de Tordesilhas colocar as ilhas numa região que pertenceria à Espanha, o fato de que quando a Argentina consegue a independência, é reconhecido, né, para a província do Prata, a legitimidade daqueles territórios que antes eram da coroa espanhola, e entre esses territórios estão as ilhas, e que, inclusive, nesse reconhecimento da independência argentina, você vai ter um reconhecimento internacional, inclusive por parte do Reino Unido. Então, a Argentina ela vai se amparar nesses vários episódios, nessa contiguidade, né, de que a Argentina está ali tendo a legitimidade do território, porque era um território que já era legítimo do Império Espanhol. Então, eles utilizam muito os argumentos da legitimidade do território, fazer parte do Império Espanhol, para criar essa defesa. E aí, mais recentemente, a gente vai ter já no século XX duas resoluções da ONU, né? Uma de 1960, que no contexto ali da descolonização no mundo vai convocar os países, né, a pôr fim a qualquer dominação colonialista sobre qualquer território, e 5 anos depois, a resolução 2065, ela vai reconhecer, né, a disputa pelas Malvinas e vai convidar que tanto Inglaterra quanto a Argentina negociem uma solução pacífica. Então, os argumentos usados é isso, né? A Argentina usa muito a questão das resoluções da ONU para falar, olha, a ONU reconhece a nossa legitimidade, né? Mesmo que a ONU não se posicione sobre isso e convide as partes a negociarem, ela reconhece que é um conflito colonial e que é uma ocupação colonial, a ocupação inglesa das ilhas. Então, isso reforça o argumento argentino. Mas a Inglaterra nunca negociou, né, plenamente. Bom, Breno, o início da Guerra das Malvinas coincidiu com o momento em que a ditadura argentina, né, autodenominada Processo de Reorganização Nacional, começava a sofrer um forte desgaste e cresciam as vozes da oposição ao regime. De que maneira essas questões internas da Argentina precipitaram os acontecimentos que deram início à guerra? E quais foram os usos políticos que o governo do general Galtieri, né, o Leopoldo Galtieri, fez do conflito? Internamente, o cenário que a ditadura vivia, né, era um cenário economicamente desfavorável. Isso estava aumentando bastante as manifestações populares contra a ditadura e a insatisfação social. A gente tem, inclusive, né, no dia 30 de março, uma manifestação convocada pela CGT, onde os trabalhadores argentinos ocupam a Plaza de Maio, e essa manifestação vai ser duramente reprimida. Vai ser uma das grandes primeiras manifestações assim durante a ditadura, e a repressão vai ser bem violenta. Curiosamente, poucos dias depois, no dia 2 de abril, quando o general Galtieri comunica ali, né, a retomada das ilhas, a gente vai ter a mesma praça lotada de gente, né, numa comoção nacional. Então, uma praça num triunfalismo nacionalista ali, onde, inclusive, críticos da ditadura vão estar presentes. E, inclusive, alguns que dias antes tinham sido presos ou tinham sido agredidos pelas forças policiais vão estar ali presente celebrando a retomada das ilhas. Então, tem esse aspecto bastante contraditório, né, de uma luta muito forte por parte de alguns setores da sociedade argentina contra a ditadura, uma insatisfação contra a ditadura e o cenário econômico vivido no país, para além das questões das violações de direitos humanos,
e, por outro lado, essa comoção que surge com a retomada das ilhas, né? A ditadura vai se apropriar desse símbolo nacional, vai transformar num símbolo nacional dela. Ela vai tirar do imaginário nacional maior e ela vai circunscrever o lugar dela ali, né? Falando, olha, Malvinas está associado às forças militares, Malvinas está associado ao processo de reorganização nacional. O fato do momento ter sido aquele, como eu tinha comentado um pouco antes, tem a ver com esse desejo da Armada Argentina de retomar o território, esse compromisso estabelecido ali entre a cúpula, entre o Anaya e o Galtieri, e ao mesmo tempo uma forma de conseguir criar um momento político de celebração em contraposição a esse mau momento vivido ali no início dos anos 80 pela presidência do Galtieri. Eu chamei a atenção para a Praça de Maio, né, porque a Praça de Maio é bem emblemática como o espaço público por excelência na Argentina, e o fato de ser uma praça, primeiro, os trabalhadores sendo reprimidos, depois a sociedade dando amplo apoio, né, o Galtieri no balcão, o balcão que sempre foi muito associado à figura do Perón, e essa celebração, né, o povo celebrando o líder, e o Galtieri viveu ali seu momento de, vamos falar, de glória, se sentindo uma figura popular, algo que não era bem o caso. Mas a gente vai ter depois uma terceira praça, né, que é a Praça da Derrota, no dia 14 de junho. É uma guerra que é bem rápida, se a gente for pensar. Ela dura 74 dias, só que desses 74 dias, a gente vai ter, ao longo do mês de abril, toda a preparação militar britânica. Então, os conflitos em si, né, mais diretamente, eles vão acontecer em maio e nessa primeira quinzena de junho. Outros usos políticos que o Galtieri vai fazer do conflito, a gente vai ter também campanhas televisivas. A ditadura ela já fazia uma série de spots televisivos como forma de construir uma imagem positiva de si, né, como se tivesse ganhado a guerra contra a subversão, como se tivesse pacificado o país. A gente tem vários trabalhos que recuperam essa produção midiática televisiva da ditadura. E durante a guerra, a gente vai ter a campanha Argentinos a Vencer, que vão ser vários spots televisivos que vão trazer, né, essa imagem triunfal, de glória, bastante nacionalista. A gente vai ter também um evento no estilo de Teleton, que é o evento 24 Horas por Malvinas, onde a gente vai ter importantes figuras da TV argentina arrecadando, né, doações para ser enviadas às ilhas. O mais curioso é que muitas dessas doações foram desviadas, foram roubadas e nunca chegaram para os soldados, ou não foram convertidas em compra de equipamentos, nem nada assim. É muito curioso que todo esse campo das doações e desse esforço nacional de guerra, né, tem uma capa emblemática de uma importante revista argentina, que é uma criança, né, falando que o chocolate que ela mandou para o soldado, né, foi roubado, nunca chegou para o soldado. Então, né, eu gosto muito dessa foto porque mostra, rouba até doce de criança, né, literalmente falando isso. Então, Breno, deu para perceber que a ditadura tentou usar a guerra para melhorar a sua imagem, que já estava bastante desgastada, mas que isso não funcionou tão bem assim, né? E no caso da sociedade argentina, como que a sociedade da Argentina reagiu à guerra? A maneira como a sociedade argentina se posicionou, no geral, foi favorável à guerra. A gente vai ter algumas poucas vozes dissonantes, mas tem um debate bastante intenso na bibliografia sobre as Malvinas, e eu gosto muito da Rosana Guber, que foi uma das pioneiras em estudar as Malvinas, é uma antropóloga argentina, e ela vai analisar, por exemplo, a Praça de 2 de Abril, que quando a gente vê as imagens de TV ou as fotos, a gente fala lá, né, todo mundo apoiando a ditadura. Ela vai mostrar que muitos grupos contrários à ditadura estavam lá e estavam, inclusive, entoando cânticos contra a ditadura. A questão é que a televisão abafava, né, cortava esses sons das vozes dissonantes. Mas é lógico, ela está querendo mostrar que não era uma massa homogênea, né, apoiando incondicionalmente a ditadura, que você tinha fissuras ali. Ainda assim, muitos autores vão chamar atenção, mas estão na praça, né? Estão na praça e isso é uma imagem que vai ser utilizada pela ditadura, né? Vai ser capturada pela ditadura. O ponto importante que a Rosana Guber fala é, muitos atores que eram oposição à ditadura vão aproveitar desse momento onde o espaço público volta a ser permitido e vão usar dessa possibilidade de estar no espaço público para tentar colocar as suas reivindicações. Então, a partir da questão Malvinas, da causa Malvinas, eles vão colocar suas outras reivindicações, inclusive de críticas à ditadura. Uma imagem que é bem emblemática disso é uma imagem de uma mãe da Praça de Maio, né, segurando um cartaz, né, as Malvinas são argentinas e os desaparecidos também. Essa imagem ela é lida por diferentes autores em chaves muito diferentes. Se a gente pensar, a Beatriz Sarlo, por exemplo, usa essa imagem, né, uma vez numa entrevista ela comenta dessa imagem para falar do apoio das mães da Praça de Maio à causa Malvinas. Já a Rosana Guber e algumas madres, né, algumas mães da Praça de Maio, vão chamar a atenção de que esse cartaz visa inscrever os desaparecidos nesse panteão nacional, né, nessas causas nacionais. Então se aproveita
do momento ali que está se colocando uma causa nacional e falando a sociedade está aqui preocupada com isso, para falar, bom, as Malvinas são argentinas, os desaparecidos também. Então, descobramos o que aconteceu com eles, tenhamos resposta para isso. Então, tem uma ambiguidade muito grande dessas imagens, disso que é visto como um apoio ou não. Talvez o caso que seja mais complicado ainda é o fato de grupos de exilados, né, da Cidade do México, ligados aos setores da esquerda mais marxista, escreverem, né, um manifesto de apoio à retomada das ilhas. Eles se colocam contrários à ditadura, mas eles apoiam a retomada das ilhas. Então, em algum grau, eles legitimam o regime. Eu gosto de chamar atenção para essa situação dos exilados que estão lá no México, porque uma voz dissonante nesse ponto vai ser um filósofo que está exilado na Venezuela, que é o Leon Rochner, e ele vai falar, olha, defender em qualquer grau a Guerra das Malvinas é criar uma legitimidade das guerras que a ditadura empreende. A guerra suja que ela fez internamente, perseguindo opositores, desaparecendo pessoas, sequestrando bebês, ela vai ter uma continuidade nessa guerra que é vista como limpa, né, como uma justa causa internacional. E se a ditadura sair vitoriosa dessa guerra, isso vai legitimar todos os crimes que ela cometeu anteriormente, nessa lógica de guerra. Talvez o escrito do Leon Rochner seja o mais importante, né, como voz dissonante. Mas algumas outras figuras dissonantes que cabe destacar é o Adolfo Pérez Esquivel, que foi, né, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, intelectuais como David Vinhas, Oswaldo Bayer, Júlio Cortázar, Oswaldo Soriano, o poeta Néstor Pelonga, e o grupo que era ligado à revista Ponto de Vista, né? O Carlos Altamirano vai redigir aí uma carta contrária à guerra em nome do conselho da revista Ponto de Vista. Então, essas são as pontuais vozes dissonantes que aparecem, porque, em sua maioria, os intelectuais e a sociedade dão amplo apoio, né, à retomada das ilhas, por considerarem ela uma causa nacional justa. E com isso, acabam não fazendo a diferenciação de que você tem um governo ali, que esses setores estão denunciando que é um governo ilegítimo, né, um governo autocrático, uma ditadura, e que não tem como legitimar a guerra que ela está levando a cabo, já que, na origem, esse governo não tem legitimidade. Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá. Breno, muito interessante, né, essas ponderações que você faz sobre como a sociedade argentina se movimentou durante o conflito, né, e também os usos políticos que o governo ditatorial fez da Guerra das Malvinas. Mas pensando agora no caso inglês, né, de como ficou a Inglaterra durante a guerra, né, a gente sabe que a invasão argentina do dia 2 de abril de 1982, ela não vai ser exatamente uma surpresa para Londres, né? Afinal de contas, o governo britânico já tinha recebido algumas informações secretas sobre a iminência de um ataque argentino, né? A exemplo a própria embaixada inglesa lá em Buenos Aires já tinha dado algumas informações a respeito e fontes estadunidenses possivelmente também já tinham alertado a Inglaterra sobre esse ataque argentino. Então, eu queria saber de você, Breno, por que e como vai se dar a reação do governo da Thatcher, né, da Margaret Thatcher, diante desse ataque argentino? Quais seriam os riscos, né, e os benefícios que a Inglaterra poderia ter ao se envolver numa operação militar aqui no Atlântico Sul, que seria muito custosa, né, numa região muito distante? Enfim, o que a Inglaterra ganharia com essa guerra? Como você mencionou, Priscila, né, a Inglaterra ela não estava completamente no escuro, né, ela tinha recebido informações, o Chile também passou informações durante a guerra sobre movimentações da Argentina, e a gente tem documentação diplomática mais recente, e grande parte estava secreta até alguns anos atrás, que mostrou, né, essa conversa entre Estados Unidos e Inglaterra, previamente já tendo aí indicativos do operativo, né, do teatro de guerra que os argentinos pretendiam armar. Os riscos maiores que a Inglaterra enfrentava era ela ir para a guerra e perder, porque isso feriria, né, o orgulho militar britânico ainda mais, e ia comprometer muito o governo da Margaret Thatcher.
o governo da Margaret Thatcher ele não tinha uma grande popularidade naquele momento. A economia inglesa ela não estava ainda no seu melhor momento, ela vai começar uma recuperação um pouco depois da guerra, mas a guerra vai conseguir ser muito bem capitalizada, né, utilizada pela Margaret Thatcher para se projetar como uma líder forte, né, para criar uma imagem também de uma liderança do mundo livre, né, de uma democracia liberal contra uma ditadura que viola direitos humanos. Então, esse imaginário que vai contrapor, né, a luta pela liberdade, a luta pelos seus cidadãos contra um país que é uma ditadura, que desapareceu com muitos de seus cidadãos, que comete crimes, isso vai ser muito utilizado pela imprensa inglesa. Tem muitos estudos que mostram também o papel que o jornalismo teve, né, dos dois lados, e a grande censura que teve dos dois lados, o grande controle midiático, tanto na Argentina quanto na Inglaterra, porque os dois lados do conflito queriam utilizar a guerra para conseguir projetar imagens positivas dos seus governos e, com isso, aumentar as suas aprovações diante da sociedade. Essa utilização que a Margaret Thatcher vai fazer da guerra vai permitir, inclusive, ela ganhar as eleições no ano seguinte, né, em 1983, ter o segundo mandato dela como ministra. Mas, no primeiro momento, antes da Inglaterra se posicionar qual que seria a resposta que daria à ação militar argentina, muitas vozes, principalmente na esquerda inglesa, do Partido Trabalhista e dos seus setores mais à esquerda, vão criticar o fato da Inglaterra entrar na guerra pelos custos, vão criticar a precariedade social vivida pela população inglesa e o fato dessa guerra despender muitos custos para um território distante. Para que gastar tanto com ilhas que estão lá longe e que não são tão relevantes dentro do território controlado pela Inglaterra? Tem essas questões que vão aparecer, mas a maneira como a Margaret Thatcher conduz a guerra e resolve rapidamente vai, no final, trazer louros para ela, né? Os argentinos contavam, a ditadura argentina ela contava que os Estados Unidos não fosse ficar do lado da Inglaterra. É um pouco, né, pensamento mágico que eles operaram ali, mas eles achavam que os Estados Unidos ficaria neutro ou até poderia dar algum apoio para a Argentina. A grande aposta argentina, na verdade, era que os ingleses não fossem vir para a guerra, que eles iam fazer esse cálculo, né, que você mencionou, de que é muito custoso, imagina se a gente perde, não vale a pena, sai muito caro, e ao fazer esse cálculo eles desistissem, né, e falassem, tá bom, vamos negociar. Essa era a grande aposta argentina, que os ingleses fossem para a mesa de negociação. Quando os ingleses resolvem ir para o conflito, isso daí vai frustrar bastante as expectativas argentinas e vai mostrar que a preparação que os argentinos tinham feito era uma preparação muito frágil. A condição na qual os soldados estavam, a maior parte das tropas eram de civis conscritos, né, que estavam prestando ali o serviço militar obrigatório, não eram de militares profissionais, com treinamento. Muitos desses conscritos tiveram, assim, coisa de 1-2 meses de treinamento, né, tinham acabado de começar ali o serviço militar obrigatório. Outros tinham feito o serviço militar no ano anterior, mas ainda assim não tinham um grande treinamento militar. E os equipamentos também não eram adequados, né, para as condições climáticas das ilhas, desde roupa até os equipamentos bélicos. Então, tudo isso mostra que a grande aposta da Argentina era que a Inglaterra fosse para a mesa de negociação. E quando a Inglaterra resolve para o confronto, isso vai frustrar as expectativas e os cálculos feitos pela ditadura. Você começou a encaminhar aí nessa resposta a questão dos apoios, porque para além de Inglaterra e Argentina, a Guerra das Malvinas tem toda uma questão envolvendo os apoios por parte de outros países. Você falou um pouco dos Estados Unidos, né, que supostamente, na visão dos argentinos, iria apoiá-los, mas no fundo ficou ao lado da Inglaterra. Mas a gente tem outros países que estão também atuando nessa questão. Em geral, a gente tem um grosso dos países americanos ao lado da Argentina e o grosso dos países europeus ao lado da Inglaterra. Mas existem exceções, você já falou dos Estados Unidos, e tem também, no caso aqui da América, a exceção do Chile, que na época estava sob a ditadura Pinochet, que vai ficar ao lado da Inglaterra e vai apoiar a reivindicação inglesa. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão dos posicionamentos, dos apoios, pensando principalmente esses casos, né, o Chile, os Estados Unidos, que você já comentou um pouquinho, e o Brasil, que também faz parte desse jogo, até porque a distância da Inglaterra para as Malvinas faz com que o litoral brasileiro fosse uma parte importante desse deslocamento, né, seja de barco, seja de avião. A questão do Chile é interessante, né, porque 4 anos antes, em 78, a Argentina e o Chile quase tiveram um conflito, né, pela disputa do canal de Beagle. Chegaram até a deslocar tropas ali para a região, né, fronteiriça,
mas o conflito não aconteceu. E alguns historiadores até indicam, né, que o desejo de ter um episódio aí de um conflito militar na escala internacional para aumentar o prestígio, né, das Forças Armadas Argentinas, que não aconteceu contra o Chile, ele vai ser direcionado então para esse plano que se tinha de recuperar as ilhas e fazer esse conflito com a Inglaterra. É muito interessante chamar atenção para isso, porque muitas vezes a gente vê as ditaduras do Cone Sul como se elas fossem, né, um bloco homogêneo, ou como se elas fossem, né, completamente próximas. A gente vai ter, ao longo de todo o período ditatorial aí no Cone Sul, aproximações e distanciamentos bem variados. A gente vai ter a Operação Condor, onde vai ter essa articulação, mas a gente vê aí que, no caso, Chile e Argentina tinha uma série de diferenças e de querelas, né, e que o Chile vai se alinhar aí com a Inglaterra por essas diferenças bem grandes, inclusive por disputas territoriais com a Argentina. Um outro caso que eu acho importante comentar é Cuba, né? Cuba apoia a Argentina. Então é muito curioso você ver, né, o país comunista nesse contexto de Guerra Fria. A gente tem que lembrar isso, vocês falaram isso no começo, isso é crucial, né? Para a gente olhar para esse conflito que aconteceu lá nos anos 80, lembrar que o mundo estava nessa configuração da Guerra Fria e Cuba vai ficar do lado da Argentina. Então é muito curioso você ver o embaixador argentino dialogando com o embaixador cubano, né, um dando apoio ao outro, rompendo, né, aquilo que a gente via como um tabuleiro ideológico e geopolítico mais ou menos estabilizado, né. Vai fazer uma bagunça nesse tabuleiro e nesses apoios variados. O Brasil no conflito ele vai se manter neutro, mas o Brasil sempre teve, em relação à demanda argentina pela soberania do território, uma postura favorável à Argentina. Então vai ser uma neutralidade, mas uma neutralidade, né, bastante simpática à Argentina, fazendo vista grossa, às vezes, para algum trânsito de equipamentos ou coisas assim pelas fronteiras brasileiras, e, por outro lado, não dando nenhuma abertura, né, para os ingleses. Teve um episódio de um caça inglês que entrou no espaço aéreo brasileiro durante a guerra, e aí ele quase foi abatido, mas aí ele se comunicou com a Força Aérea Brasileira, pousou, teve uma negociação e foi resolvido sem o Brasil ter que, vamos falar, ter uma escalada aí, né, militar em relação à Inglaterra estar ferindo a sua soberania. Mas o tabuleiro geral no Cone Sul vai ser isso que você comentou. Os países do continente americano, em sua maioria, apoiando a causa argentina, o continente europeu apoiando a causa britânica, a Inglaterra tendo essa dificuldade, né, de estar muito longe das suas bases, mas ela vai receber bastante apoio do Chile, principalmente apoio de inteligência, né? O Chile vai passar muitas informações sobre os aviões argentinos estarem saindo da região costeira e indo para as ilhas. Isso vai ajudar bastante os britânicos. E essa proximidade do Chile com a Inglaterra, ela se mantém ainda no pós-guerra. Os voos da Inglaterra para as ilhas, eles passam necessariamente pelo Chile, né? Você não tem um voo direto de Londres para as ilhas. Então, o voo ele vai passar pelo território chileno e depois ele vai para as ilhas. E aí essa é uma questão que os argentinos criticam bastante, né? A Argentina conseguiu retomar voos depois da guerra em 1999 para as ilhas, voos que passam pelo território argentino, é uma reivindicação forte deles, porque quando eles têm um voo passando pelo território argentino, eles falam, esse voo mostra a nossa legitimidade sobre as ilhas. E mais recentemente, tem voos que vão para as ilhas que passam pelo Brasil. Isso incomodou bastante os argentinos, porque é um voo que permite você fazer um trajeto para as ilhas, evitando o território argentino, e aí comprometendo, né, a ideia de que as ilhas são argentinas e favorecendo a noção da soberania britânica. Bom, Breno, muito interessante a entrevista até aqui. Eu acho que tem esse caráter da Guerra das Malvinas muito interessante, né, que é, ao mesmo tempo, ser uma guerra promovida pela ditadura argentina e, ao mesmo tempo, ser uma guerra que tem toda essa discussão de ser uma guerra colonial, né, uma guerra entre poderes europeus e poderes do chamado Terceiro Mundo, só que com esse detalhe mesmo de ser uma ditadura que está promovendo ela. Então, é um emaranhado aí para tentar entender a guerra que é muito complexo e interessante, né? Além do que tudo que você falou de que é uma guerra que aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui na América do Sul. A gente tem essa imagem de um lugar que não tem guerras com tanta frequência. A gente teve algumas guerras, evidentemente, mas não é um lugar que a gente pensa quando a gente fala de conflitos internacionais. E agora eu queria perguntar sobre as consequências dessa guerra para os dois países, né? Porque a derrota que os argentinos sofreram teve muitas consequências para a Argentina e também a vitória inglesa teve consequências para a Inglaterra. E perguntar, então, quais que foram os desdobramentos do fim da guerra para a Argentina e para a Inglaterra e como que os distintos governos da Argentina
que seguiram, né, a redemocratização, como que eles têm lidado com essa questão da causa das Malvinas. Mas o grande primeiro desdobramento da guerra, né, na Argentina é a questão dos ex-combatentes. Os ex-combatentes, quando eles vão para a guerra, eles são enviados sem saber que eles estavam indo para as Malvinas, né, os conscritos simplesmente falam para eles, olha, junta suas coisas que você vai entrar no avião e você está indo para o sul. Não informam nada, né, eles vão descobrindo no caminho ali que eles estavam indo. Na Argentina as pessoas têm muitas histórias, né, sobre esses soldados, aí, esses jovens de 18, 19 anos que estavam indo para a guerra sem saber, ou então sabendo, assim, na hora que estavam de partida. Eu lembro uma vez conversando com um argentino, dono de uma loja de vídeos, de livros, ele falando, né, que a irmã dele contava que estava na rua, e aí passa um caminhão, assim, com conscritos, e aí um dos conscritos dá uma carta para ela e pede, manda para minha família. E aí ela encaminha a carta para a família e ela nunca sabe se chegou, o que aconteceu com esse jovem, né, perdeu o rastro. Então, tem, né, muitas dessas histórias por conta desse impacto mesmo que vai ter na sociedade argentina. Uma sociedade que já tinha, vamos falar, dizimado parte da sua juventude, né, na perseguição que a ditadura vai fazer à oposição, aqueles que eram vistos como subversivos, e que agora vai, vamos falar, dizimar uma outra parte, né, mandando para uma guerra no Atlântico Sul ali, contra uma das maiores potências militares do mundo, em condições precárias. E se os soldados vão assim, e nesse primeiro momento você vai ter uma comoção nacional, ufanista, quando é anunciado em 14 de junho a rendição argentina, né, uma rendição incondicional, e que vai ser visto como algo muito humilhante, vai ajudar muito a fragilizar a imagem das Forças Armadas argentinas perante a população, essa rendição vai ser somada a um retorno escondido das tropas. Então, esses soldados eles vão voltar para o continente, eles vão ficar incomunicáveis durante quase um mês aí, em alguma parte até sendo alimentados, porque muitos estavam desnutridos. E aí, quando eles voltam para casa, né, as Forças Armadas fazem eles, inclusive, assinarem um documento falando que eles não poderiam falar sobre a experiência da guerra, não poderiam falar nada. Então, é colocado nesse pós-guerra um grande silenciamento para os combatentes, e a sociedade argentina também faz o seu autossilenciamento, na medida que lembrar que eles apoiaram a ditadura numa guerra que foi derrotada, traz aí uma parcela de culpa muito grande, deles reconhecerem essas contradições que você mencionou. Talvez se a vitória tivesse acontecido, eles poderiam aí fazer uma meia-culpa de falar, não ganhamos, agora vamos criticar. Mas como tem a derrota, eles apoiam uma causa que aí já fica bastante difícil de defender. Então essa derrota ela vai ser bastante traumática para a sociedade argentina e vai fazer com que essa sociedade não queira falar sobre isso. Se a gente pensar nas discussões de Freud e Walter Benjamin sobre os traumas de guerra, né, essa coisa do emudecimento. E aí, pensando nos desdobramentos que vai ter para os dois países, eu gosto muito de uma anedota provocativa, né, que o Vicente Palermo, que é um cientista político argentino, faz no livro Sal nas Feridas, que ele lançou em 2007, quando estava completando aí 25 anos do conflito, e que ele vai falar que deveria existir uma estátua de Margaret Thatcher em Buenos Aires e uma estátua, né, do Leopoldo Galtieri em Port Stanley, que é a capital das Falklands. Então, que as duas populações deviam fazer uma estátua para o governante do outro país, porque os dois foram beneficiados indiretamente desse conflito. No caso das ilhas, as ilhas elas conseguiram ganhar o território, o status, né, de território ultramarino. Os cidadãos passaram a ser cidadãos plenos, né, com cidadania plena inglesa, eles não tinham isso. E a Inglaterra, no pós-guerra, vai investir massivamente dinheiro nas ilhas, tanto para melhorar a estrutura das ilhas, quanto para instalar uma base militar, que vai começar a funcionar a partir de 1985. E essa base militar, em alguns momentos, inclusive, vai constituir metade da população das ilhas. Né? A população das ilhas é pequena e grande parte dessa população vai ser formada pelo contingente militar que está lá para evitar qualquer futuro investida argentina. Essa base militar que fica lá em Mount Pleasant, nesse Monte Agradável, né, Monte Aprazível, ela é vista como inclusive como uma interferência militar, né, inglesa no Atlântico Sul, que é uma região considerada pelos tratados internacionais uma região desmilitarizada. Então, para os ilhéus, talvez o maior benefício seja esse. Vão conseguir cadeiras, né, no parlamento inglês, e mais recentemente eles fizeram plebiscitos para poder escolher se queriam fazer parte da Inglaterra ou da Argentina, né, como se fosse uma coisa aí de um povo autóctone que vai escolher sua autodeterminação. Mas isso não tem valor perante a ONU, né, mas tem um valor simbólico muito grande de mostrar que os ilhéus querem ficar alinhados com a Inglaterra, até por conta que muitos deles ficaram traumatizados, né, com a ocupação militar argentina. Se eles não tinham, vamos falar, uma simpatia tão grande assim pela Argentina, ela ficou menor ainda após a Guerra das Malvinas. No caso argentino, a principal consequência vai ser o desdobramento que vai levar ao fim da ditadura.
A ditadura já estava sofrendo várias críticas internas, a gente vai ter o movimento dos direitos humanos nos seus variados grupos, muito organizado contra as violações de direitos humanos e pedindo o fim da ditadura. A gente vai ter os trabalhadores também se manifestando mais explicitamente contra o regime, mas o fato da derrota vir da maneira como veio, e inclusive aquilo que eu comentei do controle midiático que tinha, né, se construía na mídia argentina a ideia de que os argentinos estavam ganhando. Tem várias capas de revista, né, que é estamos ganhando, a vencer. Então, tem essa ideia de que a guerra estava indo bem, e aí quando vem a derrota. Então, isso vai ser muito forte, né? Vai ser uma ruptura muito grande, e vai fragilizar a imagem dos militares ao ponto de que, pouco mais de um ano depois, a gente já vai ter um primeiro presidente democraticamente eleito, né? A guerra termina em junho de 1982, e em 10 de dezembro de 1983, o Raul Alfonsín, ele assume a presidência, né? As eleições aconteceram em 83, mas é tudo muito rápido. Então, a guerra ela auxilia nessa rápida transição que vai acontecer da ditadura e o retorno da democracia na Argentina, e também nos termos que essa transição vai acontecer. A transição argentina ela é uma transição, vamos falar, muito menos negociada para os militares, né? Eles não têm tanta margem de negociação como aconteceu em outras ditaduras, como no Brasil. E o tempo também vai ser muito rápido. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes quando a gente vê essa discussão sobre o pós-ditadura no Cone Sul, se enfatiza muito a maneira como foi o pós-ditadura na Argentina, com o julgamento das juntas militares, com essa explicitação dos crimes, mas muitas vezes se esquece o papel que a Guerra das Malvinas teve nisso. O papel que a derrota na Guerra das Malvinas teve nisso ao conseguir enfraquecer a imagem dos militares e mostrar que eles eram incompetentes naquilo que seria a função primária deles, né, que é fazer a guerra. A gente vai ter o informe Ratenbach, feito por um importante militar argentino, já em final de carreira, e que ele vai mostrar todas as responsabilidades das Forças Armadas e do governo na incompetência da guerra, e inclusive nos maus tratos feitos contra os soldados. Então tudo isso enfraquece muito a imagem das Forças Armadas perante a sociedade argentina. E Breno, e como que os diferentes governos já democráticos da Argentina lidaram com a questão das Malvinas? Porque hoje a gente tem muito na nossa cabeça, né, essa frase marcante da Argentina, né, as Malvinas são argentinas, mas ao longo do tempo não foi uma coisa sempre tão presente assim na esfera pública e utilizado pelos governos democráticos argentinos, né, os governos depois da ditadura. Então você poderia explicar para a gente como que esses diferentes governos lidaram com a questão das Malvinas? Nos distintos governos democráticos do pós-guerra, a gente vai ter o Alfonsín no primeiro momento, lidando com uma coisa que alguns autores vão chamar de desmalvinização, né? Esse termo ele vai ser cunhado pelo sociólogo francês Alain Rouquet, numa entrevista que ele dá para o Oswaldo Soriano, e ele vai falar de desmalvinizar a sociedade argentina na medida que não se pode deixar as forças militares associadas a símbolos nacionais, né? Então, Malvinas é um símbolo nacional, e o fato da guerra ter sido levada a cabo pela ditadura militar faz com que, mesmo a ditadura tendo acabado, ela continue inscrita ali no imaginário político nacional, meio que caçando um lugar de legitimidade. Ele fala, não, as Forças Armadas elas têm que ir para um segundo plano, né? Então, desmalvinizar seria separar essas coisas, trazer, vamos falar, Malvinas de volta para o imaginário nacional, desassociado dos militares e principalmente dos militares do processo de reorganização nacional. Contudo, esse termo desmalvinizar, ele vai ganhar no senso comum argentino a ideia de um esquecimento do tema, a ideia de uma não preocupação do Estado ou de importantes atores sociais com a questão Malvinas. E aí, no governo Alfonsín, Malvinas vai aparecer de novo num episódio bastante curioso, né? O Alfonsín ele vai enfrentar vários levantes militares, né? A gente muitas vezes fala da transição argentina, mas esquece que a transição argentina foi longe de ser tranquila, né? O fato de terem levado os militares a julgamento fez com que muitos setores militares ficassem incomodados e a gente tivesse alguns levantes. E aí vai ter o levante Cara Pintada em 1987, durante a Semana Santa, e alguns até tinham medo se o governo Alfonsín ia continuar ou não ali, né, naquele momento. E Alfonsín vai lá, conversa com esses militares insurgentes, e a saída dele para perdoar o fato desses militares terem se rebelado é falar que eles foram combatentes de Malvinas, que eles foram pobres garotos ungidos pelo infortúnio, são garotos da guerra que lutaram ali pela causa nacional. Então Malvinas vai servir como em muitos momentos como um espaço de conciliação nacional. Mas durante o governo Alfonsín não vai ter uma preocupação muito grande, até porque as relações com a Inglaterra estão rompidas, os estragos que a guerra fez, humanos, políticos, diplomáticos, eles estão ali presentes,
e o governo Alfonsín estava tendo que lidar com todas as outras questões da transição e com as dificuldades econômicas vividas ali pela inflação dos anos 80. Quando a gente tem o início do governo Menem, o Menem consegue fazer uma reaproximação diplomática com a Inglaterra, vai ser o governo que vai criar um monumento aos caídos em Malvinas. Esse monumento ele é criado no começo dos anos 90, instalado na Praça de São Martim, e ali a praça tem um outro significado, porque em frente à Praça de São Martim a gente tem a Torre Monumental, né, que foi construída pelos residentes britânicos na Argentina para comemorar o centenário da Revolução de Maio, né, da independência argentina. Então, colocar o monumento aos caídos na frente do monumento inglês, né, construído pelos ingleses, mas enaltecendo os argentinos, também reforça essas disputas simbólicas, né, essas disputas pela memória. O Federico Lourenço, que é o principal historiador que estuda Malvinas, e um dos poucos, né, na Argentina também é pouco estudado na academia, ele vai falar sobre essas guerras pelas Malvinas, que são muitas guerras. É a guerra militar, é a guerra das memórias, é a guerra historiográfica, a guerra simbólica. A gente tem muitas guerras sobre esse conflito. Mas o tema mesmo só vai ganhar uma relevância institucional a partir do governo dos Kirchner. Primeiro, de uma forma mais tímida, o Néstor Kirchner vai garantir pensões melhores para os ex-combatentes, vai garantir ajuda médica, mas perto das celebrações dos 30 anos da guerra, em 2012, o governo da Cristina Kirchner vai fazer uma série de iniciativas, né, midiáticas, com filmes, séries, né, utilizando a rede pública de televisão, e também até com uma campanha, né, porque em 2012 a gente tinha as Olimpíadas de Londres, então ela vai fazer uma campanha provocativa, né, de um esportista argentino treinando nas ilhas, né, e aí a mensagem final é: para ganhar em território britânico, treinamos em território argentino. Essa campanha vai estremecer um pouco as relações entre Inglaterra e Argentina, porque foi uma filmagem vista como provocativa e ilegal, né? Não tinham sido informados. O ápice das iniciativas do governo Kirchner, da Cristina Kirchner principalmente, vai ser a construção do Museu Malvinas, né, Ilhas do Atlântico Sul, em 2014, dentro do espaço Memória e Direitos Humanos, né, na antiga escola da Mecânica da Armada. Então, isso vai inscrever assim, o episódio Malvinas dentro de toda essa história sobre a ditadura argentina. Colocar a questão, por exemplo, dos combatentes próxima dos desaparecidos. É um tema sempre polêmico, mas ela vai conseguir fazer essa aproximação. No governo Macri, você tem um enfraquecimento da questão Malvinas. Muitos vão ver como um governo entreguista, e é interessante que tanto a esquerda quanto a direita, né? Porque Malvinas é uma causa nacional que mobiliza os diferentes polos políticos aí. E aí a gente tem uma retomada no governo do Alberto Fernandes, com a questão Malvinas aí na diplomacia, nas ações governamentais, mas muito mais simbólica do que prática. É interessante que no começo da pandemia, quando tinha aquela questão de aplaudir os médicos, os profissionais da saúde e tudo mais, na Argentina, em 2020, em muitos bairros de Buenos Aires, se cantava a Marcha das Malvinas, após esses aplausos aos profissionais de saúde. Então, ela sempre funciona aí como um lugar de onde se tirar energia moral, né, para nutrir o nacionalismo e nutrir aí essa identidade, né, que dá coesão social. Você está ouvindo Hora Americana. Breno, ainda aprofundando essa questão da memória, que você já fez algumas considerações, a gente sabe que Malvinas ocupa um lugar muito particular, né, no imaginário argentino, que atravessa várias temporalidades, da usurpação em 1833 até a derrota para a Inglaterra, né, assim que acaba o conflito das Malvinas, a Guerra das Malvinas. Em relação às memórias sobre esse conflito, né, é importante a gente lembrar que neste ano de 2022, o confronto das Malvinas vai completar 40 anos. No entanto, as questões derivadas da guerra, elas continuam muito presentes na sociedade argentina, como você comentou, e segue essa ideia de trauma, de ferida aberta e tudo mais. Levando isso em consideração, como é que se dá a relação entre a questão das Malvinas, a problemática da identidade nacional e a produção de memórias? Quais são os principais desafios para a gente discutir Malvinas hoje? Nesse pós-guerra, né, as Malvinas, elas vão, como eu comentei, elas ficam no primeiro momento esquecida aí na esfera pública, e só quando a gente tem, a partir daí do segundo, né, da segunda década de aniversário, a partir de 2002, que o tema começa a ser retomado, no cinema, na literatura, e até por parte do Estado. E aí o Estado, né, no governo kirchnerista, vai se apropriar bastante do tema para se colocar como um governo próximo do povo, próximo do ser nacional. A Rosana Guber, né, ela chama muita atenção para isso. Ela vai passar todo o século XX
sendo um patrimônio geral argentino, disputado à esquerda, direita, centro, por todos os lados. A ditadura vai conseguir deslocar para si, né, com a guerra, mas vai deslocar e vai marcar com uma derrota, mas coloca seu lugar ali, se inscreve nesse ponto. E depois a esquerda que vai se apropriar, né, do ponto de vista da esquerda que está no poder, institucionalmente, do imaginário das Malvinas. Né? Vai criar museu, vai criar uma ampla produção. O que eu acho interessante de pensar essa relação das Malvinas com a identidade nacional é que as Malvinas elas começam a aparecer de forma mais forte na identidade nacional a partir de 1910, quando a gente vai ter ali o centenário da independência argentina. O Paul Groussac, que era um escritor de origem francesa, mas foi para a Argentina, e se torna uma figura intelectual muito importante na Argentina, ele vai escrever o livro, né, As Ilhas Malvinas. Inclusive daí o nome vem de origem francesa, né, Malouine, por causa que os franceses tinham nominado de Saint-Malo as ilhas. E aí depois o Alfredo Palacios vai pegar esse livro e vai colocar esse livro como um livro obrigatório para todas as escolas. Então vai ter o sistema educacional público argentino fazendo uma ampla divulgação, né, da Argentina como algo fundante do imaginário nacional. E o que eu acho interessante de pensar a importância que se dá para a Argentina como essa fundação, como essa base do Estado-nação argentino, é porque permite pensar um sonho de humanidade, né? Então é sempre essa ideia de que o território argentino está incompleto, e por estar incompleto que talvez tenha tantos problemas não resolvidos, mas quando recuperar as Malvinas, esse território vai estar completo e vai estar pleno, né? Então oferece uma ideia que é redentora, uma ideia que remete muito a esse nacionalismo orgânico, né? Esse nacionalismo essencialista, e que vai funcionar à direita e à esquerda. E, ao mesmo tempo, a ideia de uma fundação sem genocídio, né? Porque se a gente pensa a formação do território argentino e toda a formação do Pampa argentino e da Patagônia, é com a campanha do deserto, é com o genocídio da população autóctone indígena. Quando a gente olha para a questão Malvinas, você não tem uma população anterior. Então é um território, vamos falar, limpo desse fantasma colonial, que é o fantasma que assombra a fundação de todos os Estados-nação, como bem mencionou Foucault, né, no seu livro Em Defesa da Sociedade. Então, acho que é muito potente as Malvinas para construir a identidade nacional argentina por conta de todos esses elementos que as Malvinas permitem, né? A gente vai ter, a partir dos anos 2000, e aí a partir, principalmente do 25º aniversário do conflito, uma explosão, né, de produção de livros, de obras audiovisuais, tanto pelo barateamento, né, de fazer essas coisas, antes era mais caro, e agora fica muito mais fácil você, seja imprimir um livro, seja gravar um filme aí com um equipamento um pouco mais caseiro. E todas essas obras vão ser marcadas por um tom testemunhal muito forte, na medida que tem essa necessidade de contar, né? Eu estive lá, o que aconteceu, como foi. Eu vejo que nos anos mais recentes, o tema Malvinas ele parece um pouco secundarizado por conta da própria crise econômica e social que a Argentina vive. O que eu acho interessante é que talvez uma saída para dissociar um pouco o tema Malvinas dessa questão do nacionalismo é a proposta que o Federico Lorenz faz de, em vez de olhar o tema numa perspectiva nacional, e principalmente nacionalista, olhar o tema numa perspectiva transnacional. Fazer uma história, mais do que de Estados-nação, uma história do Atlântico Sul. E aí conseguir ver outros tempos, né, outras fronteiras, outros trânsitos, que inclusive vão escapar, né, à Argentina e à Grã-Bretanha. Por exemplo, a gente tem muitos chilenos que vivem nas ilhas, tem muitos migrantes de outras regiões do mundo que acabam indo trabalhar nas ilhas, mesmo tendo uma população majoritariamente britânica, mas você tem uma população aí de imigrantes que vive lá, e isso não é de agora. O Lorenz ele chama muita atenção para o Atlântico Sul como esse lugar de trânsitos, de muitas identidades. Um lugar onde pensar na lógica do Estado-nação não permite a gente visualizar uma história maior, né, que é uma história marítima compartilhada, uma história atlântica. Talvez a principal saída para pensar a questão Malvinas é romper um pouco com essas perspectivas demasiado nacionalistas, tanto por parte da Argentina quanto por parte da Inglaterra. Bom, Breno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista, foi muito interessante. Acho que você mostrou a relevância desse tema, né, para entender a sociedade argentina de hoje, para entender algumas questões muito importantes, né, como o nacionalismo argentino, como o fim da ditadura, né, a relação com a redemocratização da Argentina e essa relação da redemocratização com os militares. Então, muito obrigado pela entrevista. A gente te agradece muito por ter aceito o convite aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado, gente. Eu acho que pensar, né, e questionar essa questão do nacionalismo é cada vez mais fundamental, né, no nosso mundo, porque a gente vê que o nacionalismo está aí presente, né. Aqui termina mais um episódio do Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
edição de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa, Paulo Gomes e Dara Ferreira. Neste episódio, usamos um trecho do discurso do general Galtieri na Plaza de Maio e um trecho do discurso da Margaret Thatcher, exibido no Jornal Nacional do dia 14 de junho de 1982, ambos disponíveis no YouTube. E as músicas The Piccolo Snare, da banda Super Furry Animals, Shipbuilding, do artista Robert Wyatt, Yendo de la Cama Living e No Bombardeo em Buenos Aires, de Charly Garcia, e Concerto para Quinteto e Michelangelo 70, de Astor Piazzolla. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.